compositor e interessado nas manifestações populares cada vez mais um pouquinho. Mas eu sou um curioso e espero aprofundar esse olhar atento para as manifestações. E no caso do Maranhão tem muita riqueza para a gente descobrir, e acho que esse projeto é fundamental nesse sentido, né? Tem uma corrente vindo por esse caminho e acho que a gente começa também a sair do campo da antropologia, que é o que mais me interessa nesse momento, o que me interessa aqui também. É quando a gente começa a sair do campo da bibliografia, das teorias antropológicas, sociológicas, para se entender com as artes cênicas. E aí a gente encontra esse brincante que é esse ser do espaço entre, né, que ele está entre várias camadas, entre o terreno e o imaterial, entre o material e imaterial, entre o profano e o sagrado, né, entre o terreno e o divino. Acho que esse lugar desse brincante de espaço entre tem uma zona de fricção muito grande que se relaciona com o trabalho do ator quando pensamos o estado de presença do ator. E aí eu acho que tanto no cacuriá, quanto no tambor de crioula, quanto no tambor de mina, quanto no bumba meu boi e várias outras manifestações aqui presentes, nós vamos encontrar essa zona de fricção muito interessante para a gente pensar presença cênica e treinamento do ator. Eu fui criado, né, envolto nas brincadeiras. Então, o fato de morar num bairro da periferia de São Luís, com muitas referências do interior, da Baixada Maranhense, né, sempre tive muito presente a presença do tambor de mina, do corso, do bloco de sujo e também dos grupos de bumba meu boi presentes no meu bairro. Então, essa relação de ver brincantes ou de ver entidades manifestadas ou no corpo da minha mãe ou no corpo de vizinhos através do tambor de mina, isso foi muito próximo. E o bumba meu boi eu começo a presenciá-lo muito cedo, mas não gostava de frequentar, não gostava de arraial, não gostava daquele brilho, não gostava de ficar esperando até as altas horas da madrugada, né, porque eu dormia, já tinha que vir carregado, esperando, não gostava dessa espera. Mas quando eu fui avançando um pouco na infância, eu comecei a achar muito grande a manifestação do boi no João Paulo, que era o trajeto do ônibus que eu ia para a escola. Então eu comecei a me impressionar com os caboclos de pena muito cedo. E depois o marco disso é quando eu me deparo com um brincante, ali por volta dos anos 2000, na Capela de São Pedro, um miolo de boi pagando uma promessa. Então aquele momento é onde a minha vida tem uma virada para a brincadeira popular, porque ela conflui com o mesmo momento que eu vinha me angustiando de não identificar ou de não conseguir me apropriar das técnicas europeias presentes na literatura teatral. Então, eu sentia falta de mestres, sentia falta de diretores para conduzir jornadas de trabalho, de processos criativos na cena de São Luís, e sentia falta de princípios técnicos que pudessem nortear esse trabalho. Então, na ausência disso, quando eu vejo o brincante e começo a pensar que tipo de energia é essa que move esse brincante, como que ele se organiza fisicamente para relacionar e conseguir tanta potência num terreiro, como é que eu posso levar isso para a cena? De que forma que eu posso relacionar as brincadeiras, o corpo do caboclo de pena, por exemplo, relacionando à dança dos ventos, que já era tão propagado pelo Lume Teatro, né? Por que eu preciso ficar estudando outras técnicas se eu tenho um material corporal aqui? Fiquei 10 anos pensando em o que acontece? Quando eu vejo o miolo subindo a Capela de São Pedro, chorando, tomado, com uma energia que comovia muita gente ali daquele terreiro, eu fiquei me perguntando, quem é esse homem? O que ele faz? O que ele come? O que ele sonha? Especialmente isso. Mas eu não queria ir lá e perguntar para o miolo, né? Eu não queria depois ficar procurando ele. Então eu parti disso e de imediato me veio a imagem de uma lua que fosse pandeirão, uma lua pandeirão e o nome, o miolo da história, com E ainda, como eu uso até hoje. E eu não sabia nada de bumba meu boi, não sabia nada nem de teatro ainda, né?
Então eu fiquei naquele jogo de como é que eu faço para levar isso à cena, e se eu fizesse assim, aí comecei a querer ler mitologia, entender mitologia, mas entender a estrutura dramática, Renata Palottini, né, introdução à dramaturgia, para eu começar a escrever de forma mais apurada, que eu já vinha escrevendo alguns textos, mas entender melhor a configuração de uma cena, de personagem. Então demorei muito tempo para acreditar nessa possibilidade. Quando chegou em 2007, 2006, 2007, eu já estava muito incomodado com a minha produção artística, porque eu tinha decidido ser artista por ofício, estava já há uns 12 anos na cena e nada tinha acontecido ainda. Eu continuava sem dinheiro, sem projeção, sem ter aprendido algo relevante. Então eu estava muito angustiado com isso e comecei a procurar um tipo de espetáculo para fazer. Textos solos, textos duos, adaptação de Édipo Rei para fazer um solo. Então eu estava muito na pegada do solo. E algumas coisas foram me encaminhando para o boi. O último mote foi eu ter convidado um amigo, diretor, para dirigir a minha adaptação para o Vida de Galileu de Bertolt Brecht. E falei que eu estava em dúvida entre o Vida de Galileu e escrever o miolo da história. Ele disse: olha, eu acho que é o momento do miolo, esquece Brecht. E aquilo foi um empurrão a mais dentro da sequência que já vinha ocorrendo, para eu cair em campo mesmo e acreditar que esse era o momento dessa história, de pesquisar e partir do zero, né? Partir do zero para essa história, onde eu estava sem perspectiva, sem dinheiro para montagem, inclusive, sem ter um diretor, porque as tentativas não deram certo. Eu precisava me encontrar comigo, e aí esse espetáculo favoreceu a isso. Ponto de virada para a minha vida, assim, porque ele me oferece o primeiro espetáculo de pesquisa da companhia, não só meu, né? Embora os atores da companhia tivessem muita experiência com montagem, nenhum deles tinha experimentado uma pesquisa, ter uma temática que fosse a fundo ou um determinado tipo de procedimento. Então, a partir dessa perspectiva que eu estava do brincante, como é que ele vive, o que ele sonha, eu queria entender de que forma que esse corpo pode servir para o treinamento de ator e criação de uma cena. Esse era um objetivo dessa montagem. De que forma que a estrutura dramática do Bumba Meu Boi, o enredo do boi, as suas partes, podem me ajudar a elaborar uma dramaturgia. E aí isso foi feito nesses moldes. A outra questão que veio depois da montagem foi, reunindo esses elementos, eu identifiquei que, além disso, eu podia ter uma perspectiva de pesquisa do tradicional na cena contemporânea, né? Como reunir, juntar, a partir da encenação do miolo, por exemplo, fundindo os elementos tradicionais, como pandeiro, maracá, os objetos do boi junto aos elementos da construção civil para a composição de uma cena contemporânea. A outra questão é que eu percebi que eu podia me utilizar dos anônimos do Bumba Meu Boi para serem os protagonistas dos espetáculos. E aí eu já desenvolvi, já projetei uma meta de 3 espetáculos, sendo o miolo o primeiro, com a relação de palco italiano, o segundo veio com a carroça, onde tinha outros personagens anônimos não tão bem definidos, mas em Atenas isso se aprimora quando eu pego a Rosário, costureira e bordadeira, para ser o centro de uma tragédia contemporânea. É possível me aproximar da corporeidade do brincante maranhense para a partir das suas matrizes corpóreas criar um personagem, criar um procedimento e criar uma metodologia de treinamento. E aí por isso que foi um pouco mais demorado, e a gente demorou um pouco se organizar também para entender isso, porque eu não tinha as referências que me auxiliassem, né? Eu não tinha me aproximado tanto do Lume, eu não tinha noção do Antônio Nóbrega, isso na época, eu não tinha noção da existência do trabalho dele, não tinha noção do trabalho do Augusto Mulu. Nesse período, já 2010, já tinha dissertações da Joana Abreu, que eu só fui ter contato agora mais recente, já tinha Ana Caldas Levson, muita gente pesquisando o cavalo marinho, pesquisando a capoeira, pesquisando o frevo, o maracatu, mas eu não tinha noção disso. A própria Juliana Manhães já tinha pesquisado em 2009 o Kazumba, né? Mas eu não tinha essas referências ainda. Durou 9 meses.
Consegui entender mais ou menos aquilo que resultou no espetáculo, né? Mas o treinamento mesmo conseguiu se desenvolver um pouco mais para o estágio que estamos hoje em Atenas, porque o tempo foi maior. Aí eu já estava dentro do processo da universidade, né? Estava mais focado naquilo que eu queria pesquisar, e também eu tinha a participação de outros brincantes. E aí foi muito legal ter testado isso com outras pessoas. E por isso que em Atenas eu não fiz um outro solo. Apesar de tudo querer me empurrar para fazer um outro solo, eu fiquei fugindo de cair numa mesmice, de cair num conforto investigativo, de não testar outras possibilidades. Eu precisava estar com outros brincantes para a gente poder experimentar isso juntos. Tanto como no caso do Leonel, que foi quem me orientou no miolo a dançar, a ter os primeiros passos com Bumba Meu Boi, como no caso da Dênia, que chegou de paraquedas para cantar uma música e acabou se tornando a protagonista do espetáculo. Que era uma não atriz, nunca tinha entrado em cena. Isso. Primeiro, eu queria fazer no miolo, eu queria um espetáculo onde eu pudesse experimentar um pouco da minha musicalidade, que eu desenvolvesse um pouco mais de música para a cena, onde eu tivesse um espetáculo que fosse estruturado a partir do enredo do Bumba Meu Boi, que tivesse uma conotação política, que pudesse investigar a corporeidade do brincante. Então, a partir disso, ali na passagem de dezembro para janeiro de 2009 para 2010, eu me foquei em pesquisa bibliográfica. Quais são os livros que eu tenho que tratam da estrutura do Bumba Meu Boi, do enredo do Bumba Meu Boi, o processo histórico do Bumba Meu Boi. Então, eu fui atrás disso para recolher informação básica, né, para a composição do enredo. Entendendo isso, eu comecei a capturar dos próprios livros algumas imagens, e coincidiu que na época estava tendo obra em minha casa. Estava tendo obra, eu ficava ouvindo os pedreiros conversando, alguns parentes, né, como eles se manifestavam durante o dia. E vi dentro das obras que algumas citavam a figura dos brincantes, especialmente do miolo, como ajudantes de pedreiro. Inclusive a Regina Pado faz uma comparação entre o miolo e o ajudante, que ele executa a função mais extenuante. Então aquilo me chamou a atenção e aquilo me jogou para o universo que eu fui criado. Eu fui sustentado pela construção civil, né? Meu pai trabalhando em obra, como mestre de obra, como pedreiro, ajudante de pedreiro. Então é um ambiente que eu conheço muito, assim, de ter frequentado na infância. E aí eu fui juntando aquilo que estava perto de mim para relacionar com o Bumba Meu Boi. O Leonel entrou um pouquinho antes, em 2008, eu já trabalhava com ele, já conhecia ele do Cacém, ele foi trabalhar no centro, no Odilo Costa Filho, e nós fomos convidados para participar de um show de Josias Sobrinho, em 2008, um festival chamado Acorde Brasileiro, em Porto Alegre. Eu, Leonel Alves e Gilson César, nós seríamos atores dançantes do show. Ele queria fazer algumas intervenções, queria os atores que pudessem dançar um pouco. Até então não tinha nenhum contato com a dança. E Leonel ficou de dar o treinamento para a gente, o Gilson já dança, e o Leonel ficou de dar o treinamento para mim, e um mês antes do show eles cancelaram a participação. Agendaram outras coisas e cancelaram com o Josias, e eu fiquei só. E aí eu disse, não, tudo bem, eu vou, mas eu preciso que tu me ensine a dançar. Aí foi quando ele me passou uma sequência de passos básicos do Bumba Meu Boi. Em 2009 eu continuei, e quando eu fui abrir os cadernos para o miolo, eu chamei o Leonel e disse, olha, eu vou fazer um espetáculo que é assim, eu quero treinar o Bumba Meu Boi para eu construir um processo de cena. E aí ele me deu 4 ou 6 aulas. Eu ia para Panacoatira, 40 quilômetros do centro de São Luís, né? Ia lá, dançava com ele 1 ou 2 horas, voltava para o Coroadinho, para a sala de treino, aí ficava treinando só, depois eu mostrava para ele os avanços. Aí esses intervalos eram longos, quando ele viu, praticamente, eu já estava no processo final de montagem, né? Já mostrando cenas já a partir daquilo que eu estava desenvolvendo. Primeiro eu estava interessado em recortar as partes do movimento, de que forma que a base
de um caboclo de pena ou de um rajado, por exemplo, pode me servir para eu deslocar e criar um deslocamento do personagem, para o personagem andar. Então o processo eu dançava, depois de aprender um rascunho dessa dança, eu tirava o aparelho sonoro, CD e microsystem, e começava a trabalhar esse ritmo, trabalhando acentos musicais em compasso quaternário em tempo de semínima. 1, 2, 3, 4. Então tudo que eu ia dançando, caboclo de pena, as pisadas dele, eu ia marcando 1, 2, 3, 4. Depois eu trabalhava esse ritmo com a pausa em sustentação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E essa alteração rítmica, eu ampliava ela mais acelerado, mais lento, mais longo ou mais curto no espaço. E aí esse processo é que fazia com que eu transportasse a parte da dança com o processo de cena, porque fazer a alteração rítmica, eu me colocava esse corpo num outro lugar. E era isso que me interessava, para que esse outro lugar me gerasse uma outra potência de energia e eu pudesse despertar um outro tipo de imagem interior que sustentasse aquela composição. Tinha lido Lume especialmente, tinha lido o Arte Secreta do Ator, do Bournier, e tinha lido algumas coisas da Arte Secreta do Ator do Eugênio Barbo Savarese. Essas foram as principais referências. Eu já tinha lido algumas coisas do Grotowski e tal, só que durante a sala eu não ficava lendo isso, eu estava mais interessado em ler os autores do Bumba Meu Boi. Poucas vezes eu levei um texto para ler na sala antes do treino, poucas vezes. Lia antes, lia como coisa da universidade, como tarefa da universidade, mas eu já tinha despertado essa vontade de experimentar isso, né? A ausência de referência ou de referência atrasada veio muito por conta disso. Para mim foi a minha santa ignorância acabou me salvando nesse momento, né? Porque eu acho que se eu tivesse tido as referências eu não teria experimentado, porque já estava tudo dado. O Decru já tinha feito, o Meyerhold já tinha feito isso, então já estava tudo pronto. Acho que você ia pegar o modelo deles e ia pegar o modelo e ia tentar aplicar. Né? Ou então eu acho que o mais provável é que eu ia me recolher, seria muita audácia. Eu só fiz por ignorância, eu só fiz por achar que estava sendo inovador. Então eu não teria feito. Totalmente diferente hoje quando eu vejo os caminhos que a gente trilhou, as coisas que a gente está desenvolvendo, aí eu já me sinto mais confortável, porque primeiro porque ela reflete em mim, há uma questão de identificação e de busca, eu me reconheço nesse lugar e acho que ele tem muita potência, mas antes eu acho que eu ia fazer cópia, e isso fatalmente iria me deixar num lugar muito mais raso do que o que a gente chegou. Essa pesquisa se organizando na monografia, mas como a monografia demorou a sair também, porque eu passei quase 8 anos na universidade, então ela já estava dentro do processo de Atenas. Ela foi mais organizada por conta de Atenas do que pelo processo da monografia em si. É porque lá a gente já estava trabalhando as etapas, já tinha organizado melhor o que é um treinamento técnico, até hoje quando eu cito o movimento da burrinha correndo, do Daniel San, ou do caboclo em saltos, são treinamentos técnicos já tirados a partir da composição da burrinha, ou do caboclo de pena, ou do cazumba, por exemplo, né? Mas isso já estava dentro do procedimento de sala. Tem a dança como aquecimento, tem a dança como preparação técnica e tem a parte da dança retirada do seu ritmo original para a composição de matrizes que vão levar os personagens. Então, isso já estava organizado. E o Miolo, nós temos um brincante que é João Miolo. Ele é um operário da construção civil, servente de pedreiro, e ele tem um grande desejo de vir ser o cantador do boi. Ele foi casado, tem um filho, e aí diante desse conflito dele, né, de querer ser o cantador e de ter esse desejo negado,
ele se revolta e diz: não, então já que minha cabeça não serve para ser o cantador, eu não tenho garganta para ser o cantador, então também os meus pés não vão brincar nesse boi nesse ano, né? E aí, por conta disso e dessa frustração, ele volta ao vício do álcool e vai trabalhar embriagado. E lá ele pisa num prego que infecciona, e aí ele precisa refazer os votos com o santo para não perder a perna, e volta a dançar. E em Atenas nós temos quando eu comecei a pensar em Atenas, foi curioso, né? Porque eu tinha acabado de sair do miolo e estava fazendo um trabalho da universidade que me levou para um mito grego na cidade da Magnésia, onde tinha a bufonia, onde um boi era engordado e sacrificado por uma comunidade, e quando esse boi era sacrificado, o machado era punido, havia uma punição ao machado e não à comunidade. E aí, quando eu vi o mito do boi, ou esses sacrifícios iniciais que levaram à composição da tragédia grega com a figura do boi, eu pensei assim: então por que não continuar um outro espetáculo onde eu tenha o boi como centro? E aí quis relacionar o rito ditirâmbico da tragédia grega juntamente com o ritual de matança do Mumba Meu Boi. Quando eu convido o Igor Nascimento para fazer a parceria nesse texto, ele me apresenta um outro elemento. Ele diz: por que não discutimos o linchamento? Então nós tínhamos ali uma tríade de rituais de matança, que foi o processo mais demorado, né? Foram 6 anos para a gente entender como equalizar tragédia grega dentro do ritual do Bumba Meu Boi, juntamente com o ritual de matança. Foi muito complicado para a gente mexer com isso, né? E aí a história a história final que foi levada à cena nós estamos na Vila de Atenas, que é uma referência à cidade de São Luís, o epíteto da cidade de São Luís como Atenas brasileira. E nessa Vila de Atenas, que é uma palafita, eles estão sendo ameaçados de deslocamento, de destruir a palafita, prometendo uma nova Atenas. E diante desse burburinho da comunidade que sai ou que não sai, que tem os empreendimentos imobiliários assediando a população e jogando uns contra os outros, nós temos a Rosário, que é bordadeira, e a Rosário, ela é uma extensão da Rosa do espetáculo Miolo da História, que foi a mulher que abandonou o João Miolo por conta do álcool. Então a Rosário, ela é a bordadeira criando um filho com o padrasto do filho de João, e a gente trata dessa vida dessa família. É a Rosário, mãe, o bode, o que é o Mateus, que é o filho adolescente envolvido em criminalidade, marginalidade, ali um rejeitado, e o Pedro, que é o padrasto, que é comerciante e tal. E a Rosário, ela é responsável pelo bordado do boi, e ela está preparando o bordado, a comunidade está preparando a festa, né, o ritual de matança do boi, e ocorre um roubo do porco. O porco da festa é roubado justamente no dia que o Mateus chega na comunidade, estava expatriado, né? Ela pediu para ele não voltar mais lá, estava na casa da tia, e ele volta nesse dia para participar da festa. Então a comunidade imagina que ele é um dos responsáveis pelo roubo, e não foi. E aí, por conta disso, eles vão cobrar da Rosário, né, que tome providências, que ela pague o porco, e ela fica muito revoltada, e por conta disso rasga o bordado da festa. E aí, quando ela rasga o bordado da festa, a comunidade pega o filho dela e rasga ele, despedaça, né, como vingança para ela. E é isso, enfim. A gente tratou disso, e esse espetáculo também, ele foi, além dele ter sido maior, ter demandado mais tempo, ter demandado outros elementos na sua composição, também eu queria experimentar um outro formato, que era o formato processional, relacionado. A procissão, ela se relaciona tanto ao ritual de linchamento, onde as pessoas são pegas, muitas vezes retiradas de dentro de casa, levadas para a rua, porque o linchamento é um ato público, né?
No ritual de matança do Bumba Meu Boi também o boi é perseguido, procurado e ele é cortejado pelas ruas da comunidade, e assim também como a tragédia grega, né? Os símbolos fálicos, toda a estrutura circular também era processional pela comunidade, os cantos eram executados de forma aberta, né? em procissão. Então o nosso espetáculo ele tinha 3 espaços, começava na rua, ia para a sala principal, depois tinha uma arena circular e voltava para a rua. No mestrado eu fiz o recorte no treinamento, apenas o passo a passo do treinamento. Ela acabou sendo uma extensão da monografia nesse sentido, onde eu já abordo o treinamento, mas aí eu tive a relação com a brincadeira, com os brinquedos foi um pouco mais aprofundada, né, discutida, e também eu tive a sorte, a felicidade de encontrar com o texto do Turner, onde ele discute a antropologia da experiência a partir de 5 pontos. Então, quando eu li os 5 pontos do Turner, que ele diz que a experiência se dá por uma relação de prazer ou de dor, que você invoca através da experiência as imagens do passado, que essas imagens do passado elas são reelaboradas através de uma percepção rítmica, e que no final todo fruto de uma experiência se resume em performance. Então, quando eu vi isso, eu vi que se identificava justamente com o processo que a gente vinha desenvolvendo, que era através do prazer, da sensação de prazer, da dança, você recortar isso para uma percepção rítmica, essa percepção rítmica te levar para imagens do passado, desse corpo, que é onde a gente trabalha com a questão das imagens anteriores do trabalho do ator, e isso é levado à cena por meio de uma performance. Quando você faz a apresentação das matrizes ou a organização das matrizes. Então a gente trabalhou o treinamento dentro dessa perspectiva aí, contando. O meu sumário, desde a monografia para cá, né, eles têm sido organizados a partir das etapas do Bumba Meu Boi. Então os artigos que eu escrevo hoje, eles são organizados a partir de um guarnecer, de um lavai, de uma licença, de uma comédia ou matança, o roubo e despedida. Eles têm 6 partes. A monografia é organizada assim, artigos que eu tenho escrito são feitos assim, espetáculos de cordel que eu tenho feito são nessa estrutura, e a dissertação também, dentro dessas 6 partes. Estou levando junto, experimentando, mesmo na escrita acadêmica. Agora nós tivemos que preparar um roteiro para a Lei Aldir Blanc, precisava fazer um roteiro cinematográfico de um vídeo da carroça. Aí eu montei guarnecer, lavai, licença, porque no guarnecer você tem a reunida, o momento de chamamento que vai começar. No lavai você se aproxima daquilo, então você faz a apresentação do tema, né? No licença você apresenta as suas referências ou apresenta os principais conflitos daquilo que você está vivendo. Na matança você chega ao momento de crise, né? Qual é o grande conflito daquilo, como que aquilo tem um ponto de virada. No rol você resolve essa situação de conflito e na despedida você já se encaminha só para o final. Então isso começou a me organizar, me ajudar a pensar melhor também a forma de escrever. Explico dentro da dissertação, como que ela pega os pontos principais, né, do que é licença, guarnecer, lavai, matança, e elas abrem inclusive cada capítulo. Na apresentação eu trato disso, né, de como ela se apresenta, falando da importância do boi no Nordeste, como o boi maranhense se desenvolve em sotaques e tal, e como ele se estrutura, essas 6 partes principais, que necessariamente não são apenas elas. Cada boi vai se organizar de acordo com uma estrutura, vai ter mais partes, vão ter outras denominações. O boi no interior do Maranhão vai ter mais partes, inclusive, né? Mas de forma geral, os autores que estudam essas estruturas acabam sempre remetendo a essas 6 partes, que aí eu recorto, e que também elas acabam se aproximando do que uma estrutura da tragédia grega, né? Quando tem os prólogos, esqueci agora o restante, e vai do prólogo ao epílogo, por exemplo, né? Dentro dessa estrutura, acaba se organizando como uma narrativa mítica, inclusive. Tem uma questão dentro de obras que tratam da questão do movimento, que às vezes é um tanto cansativo, né? Você pega
Algumas obras que eu tive contato, talvez não tenha tido muita sorte. Mas eu não gostei da relação da descrição do movimento, que o movimento passa assim. Eu acho que é muito particular e às vezes a gente tem dificuldade de traduzir isso sem as imagens. A minha dissertação, ela tem uma falha que foi em decorrência muito do tempo, ela não tem imagens. Eu fiz uma dissertação em preto e branco, só texto, com essa possibilidade de revisão para uma publicação, onde eu preciso inserir um QR Code, uns links dos vídeos, embora eles estejam na bibliografia, mas eu sinto falta deles ali, localizados em determinado momento. Como que eu pego um recorte de cena e puxo esse link desse vídeo para essa cena que eu estou tratando ali naquele momento, como quando eu falo do movimento do amo, que era a partir do movimento do maracá, eu construo uma cena sentado, por exemplo. Então eu sinto falta disso. Agora, eu acho que ela está mais na perspectiva de abrir caminhos, né? Como que a partir do Bumba Meu Boi a gente faz assim, e o que salva nesse momento são a fala dos atores, que foi uma orientação da banca de qualificação, tanto do Tácito Borralho quanto do professor Renato Ferracini, que sentiram falta da fala dos atores e disseram lá onde, legal, da dissertação, você se coloca, gosto, mas sinto falta dos atores. Então agora, através de uma entrevista semi-estruturada, isso pôde vir mais forte. Inclusive eles salvaram seu trabalho, porque se torna muito mais prático e muito mais crível você relacionar quando um ator fala de dentro do procedimento e você faz esses links com o Grupo Pelejo, ou com o Eugênio Barba, ou com a Joana Abreu, ou com o próprio Ferracini, dentro da perspectiva do ator que está ali sentindo a sua dificuldade e também algo se revela para ele. Eu acho que quem vai ler esse trabalho vai se conectar muito assim, eu sou do samba, como que eu posso fazer isso através do mar abaixo de Macapá, por exemplo, ou através do boi bumbá do norte do país, ou mesmo através do cavalo marinho, que é onde se localiza grande parte da produção de etnocenologia, a partir dessas brincadeiras. Eu acho que a pessoa vai se relacionar muito nesse sentido. E nós fomos para as estruturas mais clássicas do cinema e trabalhei inclusive a dramaturgia, mesmo tendo os elementos que me guiam, né, do guarnecer, lá vai, licença, matança, horror e despedida. Aí eu fui relacionar isso junto com o herói Joseph Campbell, né, com os teóricos do Maquis, com esses teóricos do cinema, da linguagem cinematográfica, tentando também me organizar isso, né? Como que essa narrativa pode servir a isso? Em que momento eu posso desconstruir isso, mas também querendo entender a linguagem cinematográfica que é nova para mim no campo do roteiro também. Eu acho que ele vem da coisa da infância mesmo, desse impacto da infância, de ver aquele ser coberto, né? Recoberto e com penas e que é meio invisível ali, né? Ele fica tão encoberto que você não precisa entrar para vê-lo e tal. Tem meio que uma relação do miolo, tanto que tem pesquisadores que acham que é uma grande máscara. O caboclo de pena também poderia ser considerado uma grande máscara e não só como uma indumentária. E eu acho que tem disso. A outra questão é que eu acho bonito o bailado dele e também comecei a me interessar pelos giros do caboclo de pena. Em alguns casos, como no Boi de Maracanã, se aproxima da mina, em outros casos o giro é diferenciado, e isso nos leva para dentro do trabalho de sala, onde a gente começa a girar e, de certa forma, acontecia alguma coisa ali que eu não sabia explicar, meio que algum portal se abria ali, e a gente está ainda muito interessado nessa relação do giro com esse processo de semi-transe no treinamento do ator na sala, né, como um despertar de canais. Então acho que tem muito a ver com isso. E também eu acho que outro ponto que pode ser destacado é que o Leonel, que foi a pessoa que iniciou isso, deu as primeiras aulas, estabeleceu esse primeiro contato, apesar de ser brincante em vários personagens, tem por maior experiência o ato de brincar com caboclo de pena. Então eu acabei pegando mais matrizes, mesmo no espetáculo Miolo da História, que poderia ser, eu vou partir mais do miolo, eu tinha mais matrizes do caboclo de pena. Então acho que tem essa relação.